Mas o que me chama a atenção é que o Fernando Collor, ele era senador até 2023. Na minha opinião, não estava indo para Brasília para se entregar. Estava indo a Brasília para conversar com alguém antes de ser preso, para tentar reverter. Qualquer hora que o STF, nessa ditadura da toga, precisar de um boi de piranha, não importa quem seja, não importa de onde venha, se for útil para os objetivos deles, eles vão fazer. Quem está batendo palma para o STF nesse momento não está entendendo o que está acontecendo, que amanhã qualquer pessoa que não esteja dentro do sistema ou que esteja incomodando de alguma forma ou que seja útil para o que se pretende fazer, vai virar boi de piranha na maior facilidade. Agora, essa movimentação do Gilmar Mendes de pedir que vá para o plenário, né, que vá para o julgamento presencial, que o assunto é importante, isso também me chama a atenção. Collor estava recentemente na posse do ministro Dino, é uma pessoa que fazia parte do sistema, pode estar no ostracismo político agora, mas fez parte do sistema, esteve no Senado durante muito tempo. Mas tem um detalhe, ele vem de uma história política do Brasil. Ele é neto do Lindolfo Collor, que participou da construção do Estado Novo. Ele tem a sua galera em Alagoas, ele tem a sua galera em Brasília. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito provável, olhando de fora, que sim, tenha feito uma articulação estratégica para tentar, de alguma forma, botar o Collor como boi de piranha para pegar o Bolsonaro e pegar o Bolsonaro de uma maneira em que ele seja humilhado de todas as formas possíveis. Eles estão praticamente brincando de Caifás. Se eles estão fazendo essa organização, na hora que eles pegam e querem botar como boi de piranha um cara como o Collor, aí a gente tem que ver qual é o peso e a rede de associações que o Collor tem. Porque qual é o grande problema? Você tem que ter munição suficiente para pegar a galera inteira. Porque o Collor tem alguém que conhece, tem alguém que dependeu dele, tem alguém que está vinculado a ele, tem alguém que ocupou um cargo ali, e todos esses vão olhar e vão dizer assim, vamos conversar com o pessoal lá no Supremo para dizer, afinal de contas, qual é o preço para participar da gangue. Se eles não tiverem cacife, é bom eles se prepararem, porque essa gangue vai se reagrupar. Porque eles sabem que o espaço que foi dado para eles na delimitação de terrenos não está sendo respeitado. E olha só, Brasil, ex-presidente Collor, que está preso, tem carta na manga para se safar dessa situação e por essa ninguém esperava, pessoal. Se você pensava que o Fernando Collor é como um preso qualquer, você se enganou, porque esse tipo de pessoa não fica preso. É só você ver o histórico no Brasil, nós vamos mostrar isso aqui agora, você vai ver essa carta na manga que o Collor acabou de julgar na mesa. Olha só, pessoal, nós tivemos no passado José Dirceu, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e outros tantos que foram desincriminados, tiveram a ficha limpa, foram descondenados justamente por causa disso aqui que você vai ver agora, e o Collor vai usar essa carta agora. Preste atenção nessa matéria que temos para trazer. Quem vai trazer é o pessoal ali da revista Oeste, o Pavinato. Preste bastante atenção porque realmente, pessoal, o Brasil não é para amadores. Confira essa matéria, dá um like nesse vídeo e também se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para o vídeo. O ex-presidente Fernando Collor foi preso na madrugada de hoje em Maceió após decisão do nosso ditador, presidente de fato, chefe do Conselho de Ministros, fascista, acadêmico sem cátedra, quando muito, Tupiniquim, ele que é o primeiro de seu nome, ele que é o defensor da democracia, o ontem, o hoje e o amanhã, o cara, o caramba, o cara é o, a luz, o raio, a estrela e o luar, manhã de sol, o iaiá, o ioiô, o alfa, o ômega. Ele que nos conduz, nosso Dute, nosso Führer, ele que é o homem mais amado do inferno, Alexandre de Moraes. Cadê a música? O alemão tá dormindo. Alemão, volte para a luz. Não, é. O Alexandre de Moraes, tá? Ele decidiu isso. Decidiu, assim, de madrugada, à noite ele fala, não, preciso fazer uma
uma bomba ninja aqui para sair, não sei para quê, se é para encobrir o INSS, se é para encobrir a vergonha que foi a citação do Bolsonaro no hospital, mas o fato que falou, bom, que é o quê? Bom, vamos prender um presidente da República, né? O Collor, e aí isso agora, boa, maravilha, viu? Collor vai cumprir pena de 8 anos e 10 meses em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Ué, mas a Lava Jato não era uma organização criminosa? A Lava Jato relativa. Eu não estou entendendo, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Semana passada, Gilmar Mendes falou que a Lava Jato era uma organização criminosa, que ele tinha muito orgulho de ter desbaratinado, desmanchado. E ele vai cumprir pena agora em regime fechado? Collor foi detido pela Polícia Federal antes de embarcar num voo comercial que partiria às 4h50 da manhã com destino a Brasília. Segundo a defesa do ex-presidente, ele viajaria à capital federal justamente para se entregar e cumprir a decisão de Alexandre de Moraes. Depois da audiência de custódia, Moraes determinou que Collor comece a cumprir a pena em regime fechado em um presídio de Maceió. A defesa do ex-presidente pediu prisão domiciliar por questões de saúde, como doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Na manhã de hoje, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque no julgamento sobre a manutenção da prisão e agora o caso, que estava sendo analisado no plenário virtual, será transferido para plenário físico da Corte em data ainda indefinida. Até lá, Collor permanecerá preso. Até o momento, o placar está 4-0 a favor da manutenção da prisão, com os votos de Moraes, Barroso, Flávio Dino e Edson Fachin. Agora, Cláudio Caivano, eu vejo um movimento aí. O movimento é criar um precedente para que, assim que Bolsonaro for preso, ser mandado para um presídio comum. Perfeito. Concorda com isso? Concordo, de gênero, número e grau. Além do fato de prender-se um presidente, né, dessa maneira como foi. Então você já faz um teste de opinião pública para ver o que a opinião pública acha, pensa, em relação, inclusive, a essa perda de credibilidade constante do próprio STF. Então, aí é pior ainda. Olha que ardiloso, porque qual é o inconsciente coletivo do Collor? O confisco. O confisco, sim. Estão se aproveitando disso, né? Você falou muito bem, é mais uma cortina de fumaça protagonizada aí pelo STF. Agora, o que me chamou muito a atenção, se é que alguma coisa juridicamente pode chamar atenção ainda no Brasil, né? O Brasil virou um caso de polícia, mas só que não tem polícia no Brasil, segundo Lewandowski. A polícia prende mal, né? Bom, vamos deixar essa parte para depois. Pende embargos infringentes, na verdade não foram aceitos, mas tem critério, tem requisito objetivo, 4 votos divergentes. Mas eles não quiseram aceitar, porque segundo eles os votos tratariam única e exclusivamente da questão de tempo de pena e aí abririam precedente para que a pena precluísse, ou seja, ele não fosse para a cadeia, prescrevesse. Então, como é que pode, Pavinato, você que entende muito mais que eu... Pode prender antes de publicar a decisão? Então, essa é a questão. Estão abrindo mais um precedente extremamente perigoso. E só o fato de você simplesmente, não, como você, a gente já discute aqui, você fala muito bem sobre isso. Ele não precisa se amparar em nenhuma lei. A lei é ele. A juriscrescência brasileira chama-se Alexandre de Moraes. Ele faz o que ele quiser. E aí ele pega na intenção da defesa, que ele é que enxergou, ninguém mais enxergou, para dizer, não, vocês estão querendo aqui discutir coisas que não estão nos autos ou que vão prejudicar o nosso ataque, vão prejudicar a imagem do STF. Então, de qualquer lado que a gente olhe, para mim isso é um abuso, mais um abuso, né? Eu não posso concordar. Além do que a gente tem o precedente do caso Lula e outros inúmeros casos ligados à Lava Jato, que todas as provas caíram. Não valem mais, foram anuladas. Então, por que para o Collor vai ser mantido? Por causa do que você acabou de falar. Porque a ele está ligado a pecha do confisco de dinheiro público. Exato. E é claro, cria-se... Porque o Brasil não é um país de precedente, né? A gente fala dos Estados Unidos. Os advogados falam de muitos precedentes. É porque lá
Lá, a matriz jurídica do direito norte-americano é o sistema chamado de common law. Ele é baseado num sistema de precedentes. É menos legislação, menos formalidade e mais entendimento dos tribunais sobre determinado assunto. O Brasil não funciona no sistema de precedente. O Brasil é um país que tem um sistema jurídico de matriz romana. Aqui vale a formalidade, vale o que está escrito na lei. E aí faz essa bagunça, né? Ficam falando de Harvard, o Dewey Process, Lawfare Central, vem aprovar meu brunch, sabe que eu tenho approach, o pendrive, na hora do rush eu ando de ferry boat, e aí fica assim, fazendo de conta, olha o precedente do Collor, ele foi preso em um presídio normal. Imagina como é o presídio lá em Maceió, hein? Nossa Senhora! Ele foi preso no presídio. Então, segundo o precedente desta corte, Que é deles. porque eles são maldosos na STF, eles dão a entender que o precedente é jurisprudência, quando não é. Jurisprudência é um montão de decisão judicial sobre um caso determinado que decide no mesmo sentido. Aí eles trazem, misturam jurisprudência com precedente. Para mim isso está claro. Pode ser até que o Collor cumpra domiciliar, por causa de ter mais de 70 anos e lá. Mas até aí o Bolsonaro também tem mais de 70 Tem mais de anos. 70. Né? Então assim, o Collor vai ser o boi de piranha. Vai ser o boi de piranha. Né, Diogo, o que você acha? Agora, o que eu quero entender é uma coisa que centenas de pessoas foram acusadas pela Lava Jato. Muitas dezenas foram presas. De repente se descobriu que tudo estava errado, como o próprio Gilmar já disse, quer dizer, era um esquema fraudulento, era uma Coisa de pervertido. coisa de pervertidos. Aí, de repente, todos viraram probos e livres. Alguns, inclusive, com cargos importantes nesse país, outros se preparando para cargos importantíssimos. Aí eu vejo que na semana passada, outro dia mesmo, a FAB mandou aviões executivos para resgatar uma vítima da Lava Jato lá no Peru, que tinha sido condenada a 15 anos, diziam que por corrupção. Imagina, era vítima perseguida, perseguida político. Chegou aqui, ganhou documentos novos e já está livremente andando por aí. Agora, acharam realmente o grande vilão da Lava Jato? Foi o presidente Collor que fez tudo Vai ser aquilo. o único que vai ser punido. Porque até os réus confessos estão absolvidos, estão livres. E de repente ele é único. Não estou dizendo que eu queira ele solto, não é isso não. Se ele cometeu Queria crime, todos ele tem que presos. pagar, mas eu Queria queria todos todos presos, lógico. Ah não, mas é que houve enganos naquela vez e agora não. Mas se houve naquela vez, houve mas- para ele também. Aí Sem é que dúvida. tá. É. E no caso da peruana, nem examinaram o processo, nem nada. Já estava combinado, olha, se der problema, corre para a embaixada, a gente dá um jeito e traz você para cá. Fora a fortuna que custou para trazer ela para cá. Né? Se fosse Bolsonaro correndo para a embaixada, você já pensou, Diogo? Não, o Lindinho pediu para a PGR prisão preventiva do Bolsonaro, alegando isso, o risco de frustrar a condenação dele, que é o mentor do não sei o quê, do golpe, que também não tem nem minuto, não tem nada, nenhuma prova contra o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro pode pedir asilo, vamos prender preventivamente. E aí, ao mesmo tempo, o presidente Lula, que tem como ministra da Secretaria das Relações Institucionais a companheira do Lindinho, que é também presidente do PT, fazia essa palhaçada, paraciada. Como o Diogo falou aqui, o que nós queríamos é que todos que cometeram esses crimes de corrupção, né, estivessem presos. Mas, infelizmente, nós tomamos esse outro rumo, então estão todos soltos. Não, nós não tomamos esse novo rumo, nós tomamos num novo norte. Isso. Não podemos Estão todos esquecer, né? soltos e o Collor vai ser o boi de piranha da vez por vários motivos. Eu acho que o E a gente principal achando deles... que era o Lula, né? E o principal deles é abrir esse precedente Não deve realmente... nada pra justiça, o Lula. O Segundo, Lula é o Diário descondenado, Oficial que da se União, não acha deve nada. É um absolvido. boi de piranha. Que se acha absolvido, que descondenado é diferente de absolvido. Mas o que me chama a atenção é que o Fernando Collor, ele era senador até 2023. Perdeu as eleições para o governo de Alagoas, né, e saiu em 2023. E
é importante que todo o grupo político, senadores, congressistas e a população em geral percebam o que está acontecendo. Qualquer hora que o STF, nessa ditadura da toga, precisar de um boi de piranha, não importa quem seja, não importa de onde venha, se for útil para os objetivos deles, eles vão fazer. Nós estamos todos nas mãos de déspotas que estão fazendo... Déspotas não, 11. Onzéspotas que estão fazendo a lei não existe mais, a lei é o que sai da cabeça deles, né? Não são todos, né? Mas principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Então, hoje é o Fernando Collor, amanhã pode ser qualquer brasileiro. Já foi o Daniel Silveira, que continua preso, acabaram com a vida dele. Há uma perseguição em andamento contra toda a oposição. E hoje era útil determinar a prisão do Fernando Collor de Mello para várias utilidades, inclusive abrir esse precedente da prisão comum para ex-presidente da República. Então, nós estamos todos... Quem está batendo palma para o STF nesse momento não está entendendo o que está acontecendo, que amanhã qualquer pessoa que não esteja dentro do sistema ou que esteja incomodando de alguma forma ou que seja útil para o que se pretende fazer, vai virar boi de piranha na maior facilidade. Agora, essa movimentação do Gilmar Mendes de pedir que vá para o plenário, né, que vá para o julgamento presencial, que o assunto é importante, isso também me chama a atenção. Collor estava recentemente na posse do ministro Dino, é uma pessoa que fazia parte do sistema, pode estar no ostracismo político agora, mas fez parte do sistema, esteve no Senado durante muito tempo e eu acredito que participou aí de esquemas que foram conseguidos, a condenação dele através das provas da Lava Jato, quer dizer, há essa conjunção, ele deve ter muita informação, então eu acho que esse capítulo não se encerra aqui, a gente vai ver desdobramentos, não acredito, vamos ver, ele tem coisas aí que ele também pode negociar. Ele não estava indo para Brasília, na minha opinião, não estava indo para Brasília para se entregar. Estava indo a Brasília para conversar com alguém antes de ser preso, para tentar reverter. Né? Então, você é mineira, você sabe que é gostoso bater um papo. Bater um cafezinho, né? Uma vez, conversando com... Já que eu citei o Milton Cardoso, uma vez a gente estava conversando, eu e o Milton, e ele fez uma pergunta, ele dizia, Sônia, você acha que o Brasil foi tomado por uma organização criminosa? Eu emiti a minha opinião ali. Eu disse, nós não temos ainda uma organização criminosa que tenha tomado conta do Brasil. Porque se isso tivesse acontecido, uma só, nós teríamos pelo menos uma ordem. Nós poderíamos ter um Estado de Direito, apesar de não um Estado democrático de direito. Então existe uma competição entre gangues, entre organizações criminosas, e algumas estão convergindo porque identificaram inimigos comuns. Por que eu estou falando isso? É interessante quando a Ana trouxe o histórico do Collor. Collor não é um qualquer. E aí não gosto dele, não tenho amizade com ele, não tenho simpatias, as medidas que ele adotou, gostei de algumas, outras não, como crítico, como cidadão crítico. Mas tem um detalhe, ele vem de uma história política do Brasil. Ele é neto do Lindolfo Collor, que participou da construção do Estado Novo. Ele tem a sua galera em Alagoas, ele tem a sua galera em Brasília. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito provável, olhando de fora, que sim, tenham feito uma articulação estratégica para tentar, de alguma forma, botar o Collor como boi de piranha para pegar o Bolsonaro e pegar o Bolsonaro de uma maneira em que ele seja humilhado de todas as formas possíveis. Eles estão praticamente brincando de Caifás. Se eles querem crucificar o Bolsonaro, se prepara. Porque o que aconteceu com todos aqueles fariseus e mais uma corja de indivíduos lá não foi muito bonito ao longo da história. Mas tudo bem. Se eles estão fazendo essa organização, na hora que eles pegam e querem botar como boi de piranha um cara como Collor, aí a gente tem que ver qual é o peso e a rede de associações que o Collor tem. Porque qual é o grande problema? Você tem que ter munição suficiente para pegar a galera inteira. Porque o Collor tem alguém que conhece, tem alguém que dependeu dele, tem alguém que está vinculado a ele, tem alguém que ocupou um cargo ali, e todos esses vão olhar e vão dizer assim, vamos conversar com o pessoal lá no Supremo para dizer, afinal de contas, qual é o preço para participar da gangue. Suponhamos que nós estamos lidando com gangue. Mas não tem condição. Você acabou de responder a dúvida da Ana Paula. Tá. Tá? Qual? Por que foi levado para plenário presidencial?
Você acabou de responder. Exato. Mas só uma coisa, só que tem um detalhe. Se porventura eles não tiverem cacife suficiente para incorporar todo esse pessoal, é quase briga de gangues mesmo. Gangue de Nova York. Bateu uma gangue, incorpora, ou incorpora ou mata todo mundo. Se eles não tiverem cacife, é bom eles se prepararem, porque essa gangue vai se reagrupar. Porque eles sabem que o espaço que foi dado para eles na delimitação de terrenos não está sendo respeitado. Aí eles podem cair. Desculpa. Não, Gênio, emendando o que você estava falando até. Falando em gangue, nessa coisa toda, eu fico pensando, o Collor foi condenado por quê? Porque ele favoreceu a UTC, empresa privada, a fazer contratos com a BR. A BR é distribuidora de combustíveis. Até onde eu sei, a BR não é do Collor. Ele nunca presidiu, nunca comandou a BR. Se ele favoreceu, ninguém mais está envolvido. Cadê o resto da gangue? Quer dizer, como é que é a história? Esse resto da gangue, será que está de outra turma? Cadê o pessoal da Petrobras? Pra quem que ele deu esse telefonema pra mandar contratar o senador a empresa? vai lá numa canetada sem que a própria BR saiba e faz ela fazer uma série de contratos que favoreçam uma empresa toda envolvida em corrupção e só ele fez E detalhe, isso foi no governo do PT. Exatamente. Como é que está se posicionando o Renan Calheiros? Cadê Renan Calheiros? Que é o adversário político do Arthur Lira. Renan foi para Itália. Que é o adversário político do Arthur Lira. Ele tá A lá, briga né? dos dois ali para saber quem manda em Alagoas. Passa no Lenuvole, Como é que está a situação? que vado verso in mare, terra do Papa. Se eu assim. trabalhasse em jornal para fazer acompanhamento, eu ficaria olhando para o Renan Calheiros agora. Ficaria acompanhando só para ver tudo que ele está fazendo. Ele tá lá no papá. Estranho, né, o Renan Calheiros? Qual é a importância do Renan Calheiros para ir nessa galera de 20 indivíduos que foram lá? Você já falou o nome. Pois é. Você já falou mal. Qual a importância do Renan Calheiros? Renan isso aí. Calheiros? Precisa de mais alguma O coisa? Lira não foi convidado, né? Não, dessa vez não. Tá vendo? Mas o Lira... Esse foi enganado, hein? Bem. A gente falava que o Pacheco era troçonho, ele foi mais. Realmente, quando a gente pensa na política, na justiça do Brasil, a gente não tem um crédito. Por quê? A gente cai no descrédito justamente por causa desse tipo de coisa que a gente vê. Ora a pessoa é condenada, ora ela é presa, ora a PF vai lá e bate na porta dela, mas daqui a pouco, 5 minutos depois, dependendo de quem você é, dos seus comparsas, de quem você conhece em Brasília, você pode ser desincriminado, você pode ser descondenado a hora que você quiser, pessoal. Um jogo de poder que existe ali na política, de influência, existe um jogo de influência que é fortíssimo. E eu tenho certeza, o Collor não fica muito tempo preso. Você lembra quando o Temer, Michel Temer, foi preso também, né? Ele foi preso, mas não ficou horas ali preso, né? Tem pessoas, pessoal, que são fortes na política ali em Brasília. Por exemplo, o Michel Temer, que nós acabamos de falar aqui, né? Por exemplo, pessoal, uma pessoa que atuou na política por décadas, né? Por décadas, e influenciou vários governos, inclusive esse desgoverno que temos hoje, é o José Sarney. José Sarney, desde lá de trás até hoje, ele influencia a política brasileira. E o Collor não é diferente, pessoal. Na verdade, se esse país fosse um país de pessoas sérias, né? O Collor não era para nunca mais ter voltado para a política, não era para ter sido senador. Ele foi senador até 23. Não era para ter sido senador, não era nem para a gente estar falando o nome dele aqui, porque o que aconteceu lá atrás, aquela roubalheira, aquele confisco do dinheiro público ali, né? O Brasil é conhecido mundialmente, né? Como o país da corrupção. Não é o país do futebol nem do carnaval, é o país da corrupção. Ninguém coloca crédito, pessoal, por causa disso que acontece. Aí você tem o Alexandre de Moraes manda prender, mas agora o Gilmar Mendes chama para o plenário físico. Tirou do plenário virtual, chamou para o plenário físico, justamente porque quem que tem a fama no judiciário de libertar os presos, né, de refrescar as penas, de soltar vários e vários, quem que tem? Se não o Gilmar Mendes. Então, pessoal, olha como a política em Brasília é suja. E a política não pode andar sozinha, ela não tem pernas, ela não tem forças para andar sozinha. Claro que ela precisa do judiciário e do Congresso. Esse tipo de articulação é o que a gente vem falando aqui, que o Jair Messias Bolsonaro, não conseguiu fazer nos 4 anos que esteve em Brasília. Ele não criou
esse tipo de articulação no Senado, na Câmara dos Deputados e também no STF. Não criou, porque se tivesse criado, estava no poder até hoje. E a esquerda faz isso muito bem. Estou falando mentira ou não? O Lula acabou de colocar o Flávio Dino como ministro do STF, né? Agora há pouco tempo. Flávio Dino é amigo do Lula desde lá de trás, no chamado regime militar, que muitos chamam de ditadura, lá atrás, como até brincou o Nicolas Ferreira, né? Que o Lula conhece o Dino desde quando o Dino era magro, né? Outro também que anda com o Lula há muito, muito, muito tempo é o Fernando Haddad. O Boulos também já anda com o Lula há muito tempo, né? A própria Gleisi Hoffmann, a Dilma foi presa lá atrás, lá e depois foi anistiada também, porque andava com o Lula. Esse povo, eles têm articulações fortes. Nós temos, por exemplo, o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab fala que é de Centrão, do PSD e tal, mas ele faz parte do sistema, está coliado. Porque para eles existe um inimigo em comum. Então não importa se eles são de partidos diferentes, eles vão brigar pelo inimigo em comum. E aí, nessa situação, você pode ter certeza, o Collor vai se safar dessa. Foi citado aqui, por exemplo, nesse vídeo, pelo pessoal ali da Revista Oeste, sobre o Renan Calheiros. Renan Calheiros também é ali da região do Collor. E aí vocês acham que o Renan Calheiros não vai fazer nada a respeito disso? Se tem também uma pessoa que já foi presidente do Senado, né? Renan Calheiros, que pode articular as coisas ali a favor do Collor, é ele. E aí, pessoal, talvez, como também foi falado aqui, né? O Collor, ele comprou uma passagem e estava indo para Brasília para se apresentar à justiça. Por que ele fez isso de forma tão voluntária? Talvez ele já tinha informações do que ia acontecer nos próximos dias ou nas próximas horas com ele. Então ele já foi para Brasília para fazer algumas articulações, mas não sabemos por que cargas d'água, né? O Moraes assinou ali, deu uma canetada na calada da noite, na madrugada, mandou a PF ir até lá, né, no Collor e já prender ele lá mesmo, né? Existe divergência dentro do STF. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o Fux, por exemplo. O Fux, esses dias, divergiu fortemente do Moraes. E aí, pessoal, o que me parece é que, sob a prisão do Collor, tem uma forte divergência ali dentro do STF, porque é uma briga de interesses. Não tem a ver com Collor, tem a ver com interesses maiores ali em Brasília. Contudo, essa prisão de Collor serve para mandar um recado para Jair Bolsonaro e para a população. É o que eles estão querendo fazer, já está na cara. Eles estão falando, olha só, se a gente consegue prender um ex-presidente, a gente pode prender o outro também. É isso que eles estão querendo dizer. Um absurdo tudo isso, realmente lamentável que acontece na política do Brasil. E isso só faz o nosso país cair ainda mais no descrédito. Nós vamos ficando por aqui, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Você só tem a ganhar, porque aqui nós vamos trazer mais matérias como essa e mostrar o que está acontecendo em Brasília, porque está tenso, o clima está nervoso, todos os dias coisas novas acontecendo. Então se inscreva aqui agora, pessoal. Clica no sininho também, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, grupo do WhatsApp, para todo mundo ficar sabendo e dá um like nesse vídeo. Comenta aqui nos comentários, aqui, coloca aqui embaixo aqui, se o Collor deveria estar preso ou não. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo aqui. Collor deve ser preso ou não? Vamos ficando por aqui e até a próxima.